Na história da humanidade, o capítulo que aborda as suas realizações científicas é um dos mais fascinantes. Nele, o cientista é quase sempre o protagonista, e a história é marcada por uma constante batalha com sucessos e derrotas. Sempre o entendimento da natureza, a busca da verdade em benefício da humanidade é uma constante nesse capítulo. Vamos começar essa nova série conhecendo um pouco da vida, a obra de alguns dos grandes cientistas de todos os tempos e saber como suas descobertas ainda influenciam e dão rumo à ciência que se faz na entrada desse novo milênio que estamos começando. O nosso primeiro personagem é Arquimedes. Considerado, em sua época, um grande matemático, físico, inventor e até mesmo um estrategista militar de mão cheia, Arquimedes era filho do astrônomo Fídias. Arquimedes nasceu em 287 a.C., na cidade de Siracusa, na Sicília, hoje pertencente à Itália, mas na época pertencente à Grécia, a Grécia Ocidental, ou então a chamada Magna Grécia. Desde cedo, Arquimedes demonstrou como virtude a inteligência e a curiosidade pela natureza. Seu pai era amigo íntimo do então rei Hieron II, que viveu há 300 anos antes de Cristo. E dessa forma, dessa amizade, possibilitou que Arquimedes recebesse e tivesse oportunidade de desenvolver em terras distantes as suas habilidades intelectuais. Ainda menino, Arquimedes viajou ao Egito como discípulo do matemático e astrônomo de quem se tornou amigo mais tarde, Cânon de Samos. Na terra dos faraós, Arquimedes dedicou-se a medir as pirâmides, que na época já eram as grandes maravilhas daquela parte do planeta, e tentar entender e desvendar os mistérios sobre o processo de construção utilizado naqueles antigos monumentos. Tempos depois, continuou seus estudos em Alexandria, cidade fundada por Alexandre o Grande e que correspondia a um dos grandes centros culturais e científicos do mundo antigo. Arquimedes foi um cientista esforçado e inquieto. Aluno do chamado Buzeu, o conceituado colégio local que teve como professor o já velho geômetra Euclides, isso em 325 a.C. Enquanto ainda no Egito, Arquimedes projetou um eficiente sistema de irrigação para as áreas de cultivo. Tratava-se de um cilindro dotado de uma espiral, que girando permitia a elevação e retirada da água das partes profundas, ou do rio, ou das minas presentes no Egito. O seu feito ficou conhecido como parafuso de Arquimedes, e até hoje é utilizado em vários lugares do mundo. E foi de extremo benefício para a civilização daquela época. Na verdade, diz a história que o parafuso de Arquimedes já era conhecido, ou uma forma alternativa dele, já era conhecido às margens do rio Nilo. Bom, de qualquer maneira, a participação de Arquimedes foi fundamental para a sua implantação como instrumento útil para a agricultura. Introspectivo e solitário, Arquimedes divertia-se testando teorias ou construindo pequenos brinquedos. Quando retornou a Siracusa, os seus feitos já haviam chegado e ele foi recebido como um grande sábio e tratou de manter essa boa reputação. Tornou-se um cidadão exemplar, sempre disposto a utilizar seus conhecimentos para o bem comum. Em meados do século III a.C., segundo foi relatado pelo arquiteto Vitruvius, um problema preocupava Hieron II, que na época era o tirano de Siracusa. Este havia encomendado uma coroa de ouro para homenagear uma divindade
mas suspeitou que o ourives, que havia feito essa coroa, o teria enganado e teria utilizado, ao invés de ouro puro, uma liga com outros metais. A preocupação do tirano de Siracusa era como provar que, de fato, a coroa não era de ouro maciço. Bom, só um homem talvez conseguisse resolver a questão. O seu então amigo e sábio Arquimedes, que já era famoso pela sua matemática e pelos seus inventos dos mais distintos na área da mecânica. Heron então mandou chamar Arquimedes, pediu-lhe uma resposta que pudesse pôr fim à sua dúvida. Arquimedes aceitou a incumbência e pôs-se a pensar, procurando solução para o tão intrigante problema. O problema, porém, era demasiadamente difícil e apresentava muitas dificuldades para que pudesse ser respondido. Arquimedes pensou como que seria possível verificar se uma coroa com formato tão estranho continha ouro puro ou uma mistura com prata ou outros metais. E isso deveria ser feito sem cortar ou danificar a coroa. Sem dúvida, muitas ideias passaram pela cabeça de Arquimedes, que com sua genialidade deve ter rejeitado todas aquelas que não se mostravam viáveis. Num dos seus passeios a um banho público, Arquimedes, ainda absorvido pelos seus pensamentos, entrou dentro de uma dessas banheiras, comuns na época, que estava cheia de água. Ao entrar, ele notou que água era transbordada da banheira. Observou ele, como todos nós já fizemos quando entramos dentro de uma piscina ou de uma bacia cheia de água, que à medida que um corpo entra dentro, um corpo é imerso dentro do líquido, o mesmo volume de água é deslocado para fora, porque os corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. O segredo para a solução do problema da coroa, evidentemente, não foi revelado nesse simples incidente. O incidente com a banheira não foi, obviamente, a solução para o seu intrigante problema de determinar se a coroa do rei era ou não de ouro puro. Mas foi um ponto inicial importante para o surgimento de uma das leis mais importantes da mecânica. Arquimedes raciocinou e pensou que todo corpo deslocasse uma quantidade de água igual ao seu próprio volume. O peso do corpo, porém, não depende somente do seu volume, mas depende também da sua natureza física. Bom, baseado nisso, uma coroa de prata há de ser mais leve que outra semelhante feita integralmente de ouro puro, pois a densidade do ouro é superior à densidade da prata. Dessa forma, Arquimedes pensou que poderia determinar se a coroa era de ouro maciço ou não, determinando o seu volume, pois a densidade do ouro era conhecida e ele poderia determinar a partir de um outro pedaço de ouro puro. E mesmo, ainda além, ele poderia determinar e calcular qual dentre todas as ligas possíveis de ouro e prata fazia parte da coroa, pois ele poderia determinar a sua densidade com uma precisão muito grande. Todos esses raciocínios devem ter assaltado o espírito de Arquimedes, numa fração de segundo. Foi um daqueles instantes em que o cérebro humano trabalha com tanta rapidez que o tempo parece ter parado. Tal como Deus o criara, Arquimedes saiu do banho, precipitou-se para fora e correu à sua residência pelas movimentadas ruas de Siracusa, aos gritos: Eureka, Eureka, que significa achei, achei. É de imaginar que os cidadãos de Siracusa
abanaram mais uma vez as suas cabeças perante o gênio de Arquimedes. Mas diz a história que quando Arquimedes fez os cálculos e apontou realmente uma fraude na confecção da coroa, feita por tal Ourives, esse de imediato confessou, aterrorizado pelo tamanho poder mágico que Arquimedes estava implementando. O rei Hierom II teria assegurado que daí por diante haveria de acreditar em tudo que Arquimedes afirmasse, pois acreditava muito no seu gênio e na sua ciência. Essa passagem parece ser uma das muitas lendas que desde a antiguidade envolvem a vida de Arquimedes. Na verdade, para resolver um problema daquele tipo, relativo à determinação do peso específico de um metal, ele precisava apenas aplicar o princípio que rege o fenômeno do empuxo. O empuxo, se vocês se lembram, é um princípio onde todo corpo submerso fica sujeito a uma força vertical para cima, e essa força é exatamente igual ao volume do fluido deslocado. Esse princípio, que explica por que um navio flutua na água, ou por que um aerostato, um balão, sobe no ar, foi estabelecido por Arquimedes e teve origem nesses princípios todos, nessas lendas todas. Esses princípios foram estabelecidos em 2 de seus livros, cujo título é Sobre os Corpos Flutuantes. Nesses livros, Arquimedes inaugurou um novo ramo da física, a chamada hidrostática, que trata dos fluidos e da interação com os corpos materiais. No primeiro desses livros, ele enuncia o princípio que se tornou conhecido como o princípio de Arquimedes, ou o princípio do empuxo, que acabamos de enunciar, pelo qual um corpo submerso fica sujeito a uma força, e essa força é igual ao volume de fluido deslocado. Vamos fazer um breve parágrafo aqui na nossa explicação de Arquimedes e utilizar o nosso quadro para relembrar que se eu tiver uma cuba, né, essa cuba tiver aqui uma saída de líquido, e eu colocar aqui líquido exatamente no nível da saída. Se eu colocar um corpo submerso, que nós devemos entender o seguinte: determinar o volume de um corpo regular é fácil, mas determinar o volume de uma coroa é de fato o que assombrava Arquimedes. Se ele pudesse determinar o volume da coroa com todos aqueles detalhes, ele já poderia determinar. O problema que Arquimedes ficou tão entusiasmado e saiu gritando eureka, eureka, foi que ele descobriu como determinar o volume de um corpo irregular qualquer. Basta para isso submergi-lo e haverá, né, um excesso de líquido que vai transbordar, e se eu coletar esse líquido, esse volume deve ser exatamente o volume do corpo, porque ao imergir o corpo, ele deslocou aquele volume. Além disso, o corpo submerso está sempre sujeito a uma força vertical. Além do seu peso, como nós já aprendemos, né, um corpo tem o seu peso, ele terá agora um empuxo. E o empuxo, a força de empuxo, determinado pelo princípio de Arquimedes, é exatamente igual ao peso do volume deslocado. Portanto, é a densidade do líquido vezes o volume do corpo, vezes a aceleração da gravidade. É claro que, se por acaso Arquimedes tivesse uma balança e pudesse medir o quanto variou o peso, conhecendo o volume do corpo, que ele mediria através da quantidade transbordada, ele poderia determinar a densidade, ou de uma maneira indireta, a razão da densidade entre 2 corpos, e com isso determinar se a coroa era de fato ouro puro, comparando com a densidade do ouro, que na época não seria difícil conseguir um pedaço de ouro puro. Bom, a conclusão de Arquimedes não era de modo algum um fruto
de um súbito estalo. Na verdade, a teoria de Arquimedes, o princípio de Arquimedes, representava o coroamento de uma longa tradição científica que, desde o século VI a.C., desenvolvera as pesquisas matemáticas e buscava uma explicação racional para diferentes fenômenos observados, como é o caso de um corpo flutuante, né? Os cientistas queriam entender isso. Podemos verificar essa experiência se utilizarmos um recipiente com água e constatar que qualquer corpo mergulhado na água desloca certa quantidade de fluido. Como pode ser verificado, a água deslocada é agora contida no recipiente, no becker, tem exatamente o volume do corpo mergulhado no recipiente e imerso. Como eu havia dito, corpos de igual volume deslocam a mesma quantidade de água e podem ter pesos diversos. Então, se nós dividirmos a massa do objeto pelo volume de água deslocado, teremos a sua densidade. E através da densidade é possível determinar se de fato o que constitui o objeto em questão é o material que se pensa. Mais uma vez, a glória de Arquimedes consistiu em não apenas fazer avançar a matemática abstrata. Ele ampliou as conquistas dos grandes matemáticos, é um fato, como Pitágoras, Tales, Eudóxio, Euclides. Mas o seu grande mérito era ser igualmente um grande físico, engenheiro, técnico genial. E inventava, fabricava aparelhos destinados às suas próprias pesquisas ou a alguma utilidade pública. Arquimedes, inclusive, criava máquinas de guerras terríveis, com grande eficácia. Representando o apogeu da ciência grega, Arquimedes é considerado o precursor do método experimental nas ciências físico-matemáticas. Eu levantarei a terra se me derem um ponto de apoio. Essa é uma famosa frase de Arquimedes. Embora os dados fantasiosos permeiem todos os informes sobre sua vida, é indiscutível, todavia, que Arquimedes se empenhou ao longo de sua carreira na busca de verdades físicas, principalmente no campo da mecânica. Ele fez da estática uma ciência racional, autônoma, baseada em postulados de origem experimental, a partir dos quais fazia desenvolvimento matemáticos, reduzindo o equilíbrio de forças a um simples problema geométrico. Ele estudou o equilíbrio dos sólidos, o funcionamento das alavancas e o movimento dos corpos celestes, além de ter organizado uma coleção, diga-se a mais completa da antiguidade, de figuras planas com os centros de gravidade perfeitamente localizados. Na época, era importante a determinação das figuras geométricas e seu centro de gravidade, porque as figuras eram muito utilizadas na construção. Paralelepípedos ou mesmo figuras planas eram muito utilizados e o seu ponto de equilíbrio, que coincide com o centro de massa, era algo importante do ponto de vista de construção. Além disso, Arquimedes também procurava utilidades práticas para suas descobertas. Extraordinário engenheiro, construiu, segundo o depoimento de Cícero, que viveu em 106 a.C., um planetário que reproduzia os diferentes movimentos dos corpos celestes. E desenvolveu também um aparelho para medir as variações do diâmetro aparente do Sol e da Lua. Um modelo mais elaborado desse engenho seria construído mais tarde pelo famoso astrônomo Hiparco, no século II a.C., mostrando com exemplos da geometria do mundo corpóreo, no qual não há pontos sem dimensão, linhas sem largura e planos sem espessura. Arquimedes mostrou que é medindo e pesando de início que se chega ao conhecimento abstrato e lógico. Essa tarefa que o cientista empreendeu durante toda a sua vida
pode ser ilustrada por um episódio narrado por escritores da antiguidade. Segundo consta na história da antiguidade, Arquimedes teria dito a Hieron II: dê-me um ponto de apoio e eu levantarei a Terra, claro, Terra, o planeta Terra. Não era a pretensão de se comparar ao mitológico e super-humano Heracles, que os romanos chamarão de Hércules, uma divindade, símbolo da força. O que Arquimedes queria dizer era estabelecer a certeza matematicamente correta e garantida de que o princípio das alavancas, que ele havia estabelecido, representava extraordinário recurso prático para a multiplicação de uma força. Seria para levantar a Terra, evidentemente, teria que ter uma força de Hércules. E com uma alavanca, isso seria possível. Com base no princípio das alavancas de Arquimedes, foram construídas catapultas que também ajudaram a resistir, ajudaram na resistência dos gregos contra os romanos. É bem verdade que noções práticas de mecânica remontam às épocas pré-históricas, quando tipos rudimentares de alavancas já eram utilizados em várias situações. Nessas situações, o objeto pesado que se queria remover era colocado numa das extremidades de uma tábua ou de uma viga, tendo como ponto de apoio o seu centro, ou algum ponto próximo do centro. Para obter o impulso desejado, aplicava-se uma força na ponta oposta, e com isso transmitia-se o esforço, movimentando um objeto pesado localizado nas outras extremidades. Do mesmo modo, era pelo sistema das alavancas que os remos movimentavam também os barcos. Os remos, apoiados sobre a água e fixados na borda dos botes, formavam uma alavanca perfeita, dando impulso, multiplicando a força. Com os gregos, tem início as considerações científicas sobre esses fenômenos. Primeiro com Aristóteles, que tentou compreender o problema partindo da observação direta de várias máquinas ou instrumentos criados pelo homem. E, finalmente, vem Arquimedes, que opera com a matemática, partindo do postulado de origem experimental e deles extrai com rigor lógico todas as consequências físicas. Assim, no seu tratado sobre o equilíbrio dos planos, Arquimedes investiga racionalmente a questão dos centros de gravidade dos corpos, estudando o equilíbrio desses corpos, ou do não equilíbrio dos corpos, suspensos nas extremidades de dois braços de uma balança, ele estabelece, pela primeira vez e com rigor perfeito, o princípio da alavanca. Arquimedes, com isso, abria o caminho que mais tarde seria o germe da física moderna. Antecipou-se a Galileu, a Newton, a todos esses, para estabelecer os princípios básicos daquilo que viria a ser mais tarde, séculos mais tarde, milênio mais tarde, a mecânica moderna. Um outro episódio interessante associado com a figura de Arquimedes são os espelhos assassinos incendiários. Também corre pelos séculos a lenda de que Arquimedes teria idealizado os célebres espelhos ustórios. Ustório quer dizer que queima, que facilita a combustão. Seriam espelhos curvos com os quais os defensores de Siracusa teriam queimado a uma distância relativamente grande barcos inimigos. Através da concentração dos raios do sol, eles teriam queimado partes ou integralmente esses navios. No final dos anos 90 do nosso século, cientistas britânicos resolveram realizar testes práticos para verificar a veracidade de tal artifício de defesa que teria sido utilizado e idealizado por Arquimedes. Os cientistas descobriram que, para botar fogo em apenas um barco romano, Arquimedes necessitaria
espelhos que seriam da ordem de 420 metros quadrados, praticamente impossível de serem construídos na época. Mesmo assim, outros cientistas como Alan Mills e Robert Cliff, da Universidade de Leicester, conseguiram reunir 440 peças de espelhos menores, cada um da ordem de 1 metro quadrado, e colocá-los dispostos de tal maneira que eles concentrassem todo o calor do Sol que neles incidia num determinado ponto. O calor produzido nessa situação foi capaz de fato, incendiar uma tábua a 50 metros de distância. Mesmo assim, se Arquimedes tivesse conseguido a proeza de iniciar a chama num dos barcos inimigos, a chama poderia ser facilmente apagada com um balde de água jogado por um dos soldados romanos. Se Arquimedes de fato conseguiu espantar os romanos com espelhos ou não, é irrelevante nesse ponto. De fato, se nós seguirmos o provérbio que onde há fumaça há fogo, certamente ele deve ter tentado algum tipo de engenho, utilizando espelhos, e se não queimou os barcos, deve ter deixado os soldados romanos desesperados com a intensidade de luz que ele deve ter jogado sobre as suas faces. Arquimedes já era um ancião de quase 74 anos, quando foi convocado a colocar em prática todo o seu conhecimento no ramo da matemática e no ramo da física. No ano de 213 a.C., desenvolvia-se a Segunda Guerra Púnica, e os romanos se esforçavam por dominar todo o Mediterrâneo. Somando forças na guerra contra os cartagineses, Siracusa era uma base importante na Sicília, e o comandante Marcellus foi incumbido de tomar rapidamente a cidade. Sua frota logo se postou à frente dos muros da cidade e descarregou uma chuva imensa de pedras e flechas sobre os soldados da linha de defesa de Siracusa. Em seguida, ergueu-se um largo conjunto de escadas destinado a permitir o desembarque rápido e eficiente dos soldados romanos. Naquele momento, no entanto, o exército local, dotado de engenhos desenvolvidos por Arquimedes, reagiram. E reagiram de forma violenta ao ataque dos romanos. Grandes catapultas e arcos gigantescos arremessaram projéteis de até 250 quilos contra o inimigo. Dispararam também peças de bitume em chamas, que incendiaram vários dos barcos e levaram à morte vários dos soldados que tentavam invadir Siracusa. Das frestas dos muros, os romanos acabaram alvejados com facilidade pelos arqueiros da cidade, e suas escadas foram despedaçadas pelos projéteis imensos arremessados pelas catapultas desenvolvidas por Arquimedes. Um engenho, no entanto, foi fundamental para humilhar os atacantes romanos. Semelhante a um moderno guindastres presente nos portos atuais, a máquina desenvolvida por Arquimedes dispunha de uma enorme garra de ferro, um enorme braço, que de alguma maneira abraçava os navios romanos e os elevava de forma abrupta a dezenas de metros da superfície da água. Em seguida, esse braço deixava com que os navios caíssem de volta e, evidentemente, a uma queda de 10 metros, nenhuma daquelas embarcações resistia. Várias dessas máquinas de guerra foram espalhadas nas linhas de defesa da cidade. Algumas largavam grandes pedras sobre os barcos romanos. O comandante Marcellus bateu em retirada e, em discurso direcionado aos soldados, comparou os engenhos de Arquimedes a um gigante de 100 braços. O novo plano colocado em prática pelos romanos para conquistar a cidade consistia em sitiar a cidade e vencer os gregos pela fome. Outras investidas infrutíferas se sucederam até que os espiões romanos anunciaram uma rara oportunidade de ataque. Os defensores baixaram guarda
depois de uma dessas festas tradicionais na antiguidade. E diz a história que era uma festa em honra da deusa Ártemis. Depois que os soldados de Siracusa estavam cansados e embriagados da festança, eles foram finalmente derrotados em 212 a.C. Porém, a distração é atribuída à morte de Arquimedes. O sábio não percebeu que a invasão estava acontecendo em Siracusa e continuou a desenvolver um exercício matemático extremamente interessante, utilizando a areia do chão. Só tomou vaga ciência do que se passava quando um soldado romano inimigo pisou seu diagrama e ordenou que ele se apresentasse ao comandante romano. Indignado com a postura do soldado, Arquimedes gritou que o guerreiro se afastasse e esperasse a conclusão do seu fascinante problema de matemática. Então, depois de colaborar com seus engenhos bélicos para a defesa de sua cidade natal, Arquimedes foi morto por esse soldado, que contrariou as ordens de Marcellus, que o queria vivo. Em atenção a um desejo seu, foi colocado em seu túmulo, na sua sepultura, uma coluna na qual a figura de uma esfera está inscrita dentro de um cilindro. E isso diz que foi em honra ao que Arquimedes considerava sua mais importante descoberta: a relação entre os volumes de dois sólidos em questão, do cilindro e da esfera. A figura geométrica colocada sobre seu túmulo simbolizava o trabalho permanente daquele que fora o maior cientista da antiguidade. Reduzir os fenômenos do mundo físico à luminosidade das forças geométricas, racionais e perfeitas, como recurso para permitir ao homem o domínio da natureza, essa era a característica principal de Arquimedes. O abismo platônico entre a teoria e a prática, que inspirava Euclides, não existiu para Arquimedes. Em sua obra do Método, Arquimedes analisou as diferenças entre o descobrimento matemático, para o qual deixava ampla liberdade, e a demonstração matemática, para o qual exigia rigor lógico. Em seu tempo, Arquimedes se propôs a desenvolver um sistema de numeração que favorecesse os cálculos e permitisse representar números grandes de uma forma bastante simples. Arquimedes chegou a enunciar um número igual a 100 milhões elevado a 100 milhões, ou seja, a unidade seguida de 800 milhões de zero. Numa época em que o zero era desconhecido. Em sua obra intitulada na versão latina Arenarium, Arquimedes ilustrou seu processo de cálculo, calculando um número superior aos grãos de areia que estariam contidos na esfera do chamado astros fixos. Um número extremamente imenso. Dizem que ele até poderia estimar o número de grãos de areia que existe em todo o planeta. Aliás, foi nessa obra de Arquimedes que ele referiu-se ao sistema heliocêntrico do mundo de Aristarco de Samos, que vai ser o precursor de Copérnico. Isso nos mostra que Arquimedes foi precursor de uma série de ideias que só vão aparecer séculos e séculos depois. Arquimedes abordou inúmeras questões matemáticas. A questão dos irracionais, que são números específicos, interessantes na matemática. Utilizou as ideias de Pitágoras, a geometria, tocou no número π, e tudo isso é uma vastidão de contribuições de Arquimedes para a matemática moderna. Arquimedes, com sua genialidade, proporcionou um avanço enorme à álgebra, proporcionou um avanço enorme à teoria dos números, que só depois acaba sendo reconhecido com o valor que de fato lhe deveria ser dado. Tradicionalmente, a geometria grega investigava
processos procurando a transformação de figuras curvas em retas equivalentes. A chamada quadratura do círculo, por exemplo, constituiu um problema que vários matemáticos procuraram resolver. Arquimedes dedicou-se profundamente a esse tipo de questão. E um de seus principais livros sobre matemática intitulou-se justamente Tratado da Quadratura da Parábola. É um título bastante complicado para mostrar a transformação do curvilíneo em retilíneo. E essa transformação é feita por Arquimedes através do chamado método da exaustão. Se um triângulo é inscrito num círculo, sua área é tão claramente menor que a do círculo, quanto a do triângulo circunscrito é maior do que a do círculo. Foi através da multiplicação dos lados de polígonos inscritos e circunscritos que Arquimedes chegou à aproximação da área do círculo. À medida que você aumenta o número de lados do polígono inscrito, você aproxima por baixo a área do círculo. Por outro lado, à medida que você multiplica os lados de um polígono circunscrito, você também aproxima-se, só que agora do limite superior à área do círculo. Através dessas artimanhas geométricas para determinar a área do círculo, Arquimedes estava lançando as bases para o cálculo das aproximações que viria muito mais tarde com Newton e Leibniz. Deixe-me elaborar um pouco mais essa ideia de Arquimedes para a determinação da área do círculo e, consequentemente, do valor da constante π. A ideia de Arquimedes era... Arquimedes sabia como era a área de um triângulo. Portanto, o que Arquimedes fez foi desenhar um círculo que era inscrito no triângulo. E claramente a área desse círculo é inferior à área do triângulo. Mas, se por acaso o triângulo agora for um quadrado, novamente um quadrado circunscrito, evidentemente, a área agora do círculo se aproxima mais da área do quadrado. Então vamos aumentar de forma indefinida o número de lados do polígono que está circunscrito ao círculo. Se a gente aumentar muito, evidentemente, você chega no limite onde a área do polígono e um polígono regular que está circunscrito, sempre você pode determinar a sua área através de inúmeros triângulos, né? Que era uma especialidade de Arquimedes. Então, a área, quando você tem um número muito grande de lados, a área do polígono circunscrito é maior do que a área do círculo. Não é? Então, é uma aproximação superior. Por outro lado, se por acaso nós fizermos o contrário agora, pegarmos o círculo e vamos inscrever nele um triângulo. Começamos com um triângulo. Evidentemente, nesse caso, a área do círculo é maior. Mas agora nós vamos fazer o triângulo virar um quadrado. Ainda inscrito. Agora, a área do quadrado está mais próxima da área do círculo. E assim vamos sucessivamente multiplicando o número de lados do polígono inscrito. Quando chegarmos a um polígono com um número relativamente grande de lados, o que nós teremos? Nós teremos uma figura cuja área é praticamente quase igual à área do círculo. Só que nesse caso, esse é o caso onde a figura está circunscrita. No caso onde a figura está inscrita, significa dentro do círculo, a área do polígono vai ser menor do que a área do círculo. A área do círculo é a área do círculo. Então, circunscrevendo polígonos cada vez com um número maior de lado e inscrevendo polígonos cada vez com um número maior de lados, eu posso chegar a um limite
né? A área do círculo, portanto, é menor do que um certo valor e maior do que um outro valor. E é exatamente assim que Arquimedes determinou a área do círculo e, consequentemente, o valor do número irracional π. O que estava implícito nesse método de resolução de um problema geométrico era, como no caso do estabelecimento do valor do π, a existência de valores infinitesimais, que justificavam a gradativa variação de tamanhos e grandezas. Aqui também, Arquimedes antecipa conquistas que a matemática só tornaria efetiva, de forma plena, no final do século XVII, com o cálculo infinitesimal associado a Newton e Leibniz. Na antiga Grécia, o menosprezo pelas atividades manuais, exercidas por escravos e artesãos, foi certamente o fator decisivo para restringir a ciência grega ao nível quase que exclusivamente teórico e impedir o desenvolvimento da chamada experimentação. A ciência deveria ser fruto do intelecto de homens livres e, portanto, capazes de especulação, e não resultado da simples manipulação de experiências. Poucos escaparam às limitações desse modo de pensar, que criava obstáculos à verificação empírica e bloqueava o campo das aplicações práticas do conhecimento. O próprio Arquimedes pagou tributo, ao que parece, a esse preconceito da natureza socioeconômica. Embora precursor do moderno método experimental, e apesar de ter sido o maior engenheiro da antiguidade, também ele considerava como suprema realização da inteligência as verdades científicas abstratas, que as matemáticas formulavam muito bem. Conta Plutarco que quando Arquimedes foi solicitado a escrever um manual de engenharia, ele se negou a fazê-lo, alegando que considerava o trabalho de engenheiro, assim como tudo o que dissesse a respeito das necessidades da vida, como algo sem nobreza e vulgar. Ele desejava que sua fama, diante da posteridade, fosse fundada inteiramente em sua contribuição à teoria pura. O que glorificou seu nome, no entanto, para alguns historiadores, mais do que o cálculo de π, por as aproximações sucessivas, ou por ter lançado as bases do cálculo integral, ou os novos caminhos trilhados na geometria sólida, ou mesmo a forma de representar números grandes, o que mais glorificou Arquimedes foi o princípio fundamental da hidrostática, a que ele chegara pela mais simples observação da realidade, observando corpos submersos.